Oxente, minha gente, se preparem porque o que eu vou contar aqui hoje vai arrancar pedaço da alma de vocês. Meu nome é Socorro das Dores Ferreira, tenho 84 anos nas costas e venho lá do sertão da Paraíba, mais precisamente de Serra Branca. E olhe, eu tô aqui hoje porque chegou a hora de abrir essa boca que ficou calada por mais de 65 anos. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que estão sendo testemunhas de uma verdade que apodreceu dentro de mim como carne podre no sol escaldante do Nordeste. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, minha própria mãe, que deveria me proteger como uma galinha protege o pintinho, me empurrou dentro de um inferno que nem o capeta em pessoa seria capaz de inventar. E sabe o que é pior? Ela fez isso sorrindo, contando as moedinhas sujas que recebia em troca da minha inocência. Quem tá me ouvindo aí, por favor, se inscrevam nesse canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas, precisam ecoar nos 4 cantos desse Brasil, para que outras crianças não passem pelo que eu passei. A primeira vez que minha mãe, Dona Francisca, me entregou nas mãos daquele demônio disfarçado de gente, ela me disse uma frase que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Filha, se você não fizer direitinho com o compadre Zé das Almas, hoje ninguém come. Eu era uma criança, gente. Uma criança que ainda brincava de boneca de milho e sonhava em ser professora. Quando crescesse, mas naquele dia, meus sonhos começaram a morrer um por um, como passarinho envenenado. O tal do Zé das Almas era um homem gordo, fedorento, que emprestava dinheiro para os pobres da cidade e depois cobrava de um jeito que só o diabo sabe. Ele tinha olhos pequenos como de porco e mãos grandes e sujas que me tocavam de um jeito que fazia minha alma querer sair correndo do corpo. Minha mãe sabia exatamente o que ele queria quando me levava para a casa dele. Ela sabia, e mesmo assim sorria quando ele colocava umas moedas na mão dela, como se estivesse vendendo uma galinha no mercado. Vocês que estão me acompanhando, imaginem uma menina de 8 anos sendo obrigada a ficar sozinha com esse monstro, enquanto a própria mãe esperava do lado de fora, contando dinheiro e fingindo que não ouvia os barulhos que vinham de dentro da casa. Imaginem os gritos abafados, o cheiro de cachaça misturado com suor azedo e uma criança tentando entender por que Deus tinha permitido que ela nascesse só para sofrer daquele jeito. Toda vez que eu voltava para casa depois dessas visitas, eu ia direto para o quintal, pegava um pedaço de tijolo e ficava me esfregando, tentando tirar a sujeira que eu sentia grudada na pele. Mas não era sujeira que saía com água e sabão. Era algo que tinha entrado na minha alma e que doía mais que facada no peito. Minha mãe me via fazendo isso e só dizia: "Para com essa frescura, menina. Vai que as vizinhas vão pensar que você é doida." As vizinhas, elas sabiam, gente. Todas sabiam o que estava acontecendo comigo. Eu via nos olhos delas aquela piedade misturada com nojo, como se eu fosse um bicho ferido que elas não tinham coragem nem de olhar direito. Dona Chica, que morava na casa ao lado, uma vez me deu um pedaço de rapadura escondido e disse baixinho: "Reza, menina, reza que Deus está vendo tudo." Mas cadê que Deus estava vendo? Cadê que ele fez alguma coisa para me tirar dali, na escola? Quando eu ainda conseguia ir, as outras crianças sussurravam quando eu passava. Diziam que eu cheirava estranho, que tinha alguma coisa errada comigo. E tinha mesmo, né? Como é que uma criança que estava sendo destruída por dentro todo santo, dia ia parecer normal? Eu caminhava curvada, como se carregasse um saco de cimento nas costas, e meus olhos tinham perdido aquele brilho que toda criança deve ter. O pior de tudo era quando chegava em casa e minha mãe perguntava, com aquela voz melosa e falsa: "E aí, filha, o compadre Zé foi bonzinho com você?" Eu queria gritar, queria berrar que ele não tinha sido bonzinho, que ele tinha feito coisas comigo que nem os animais fazem uns com os outros. Mas eu só balançava a cabeça e ia para o meu cantinho, abraçada com uma boneca velha de pano que era minha única companhia naquele mundo de adultos que tinham perdido a alma. Teve uma noite que eu sonhei que estava voando bem alto, longe daquela casa, longe daquela cidade maldita. No sonho eu era livre, era feliz, era uma criança de verdade. Mas quando acordei,
ainda estava lá, naquele mesmo quarto sem porta, ouvindo minha mãe roncando do outro lado da parede fina e sabendo que no dia seguinte tudo ia se repetir de novo. Gente que tá me ouvindo, se vocês têm filhos, sobrinhos, netos, pelo amor de Deus, protejam essas crianças. Não deixem que nenhum adulto se aproxime delas de forma estranha. Não sejam como minha mãe, que vendeu a própria filha por meia dúzia de moedas. E se vocês gostaram do que tô contando aqui, se inscrevam no canal, porque essa história tá só começando e eu preciso que vocês me acompanhem até o final. Deixem um comentário aí embaixo contando se vocês já presenciaram alguma situação parecida na família de vocês ou na vizinhança. Não tenham vergonha de falar, porque é falando que a gente quebra esse ciclo maldito. Agora respirem fundo, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais pesado. Depois de 2 anos vivendo esse inferno na Terra, quando eu já tinha completado 10 anos e meu corpo começava a mudar, o tal do Zé das Almas resolveu que não bastava mais eu ir na casa dele de vez em quando. Ele queria mais, sempre queria, mais como o urubu faminto que nunca se satisfaz. Foi numa tarde de domingo, dessas que o sol rachava o chão de tão quente, que ele apareceu na minha casa com uma proposta que fez minha mãe sorrir igual cobra venenosa. "Dona Francisca", disse ele passando a língua nos beiços grossos, "que tal a menina ficar uns tempos lá na minha fazenda? Ela pode me ajudar com os afazeres e eu pago bem melhor por isso." Minha mãe nem hesitou, gente, nem por um segundo. Pensou no que significava me mandar para aquele lugar isolado, longe de tudo e de todos. Ela só viu as notas que ele balançava na frente dela e disse: "Pode levar, compadre. Ela dá conta do recado." Eu estava sentada no canto da sala, tentando me fazer invisível, mas escutei cada palavra daquela negociação suja. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu sabia que se fosse para aquela fazenda, não ia ter mais nem as vizinhas fingindo que não viam, nem a escola como refúgio, nem nada. Ia ser só eu, ele e o silêncio do mato para testemunhar minha agonia. No dia seguinte, ele voltou com uma caminhonete velha, toda enferrujada, que fazia um barulho igual a trem descarrilando. Minha mãe arrumou minhas poucas roupas numa sacola de feira e me empurrou para dentro do carro sem nenhum beijo de despedida. A última coisa que ela me disse foi: "Se comporte, menina, e lembre-se, quem não trabalha, não come." Trabalhar? Se ela soubesse que tipo de trabalho o desgraçado queria que eu fizesse. A viagem durou quase 2 horas por estradas de terra que pareciam ter sido abertas pelo próprio demônio. A poeira vermelha entrava pela janela e grudava na minha pele, misturando com as lágrimas que eu não conseguia segurar. Ele dirigia em silêncio, mas eu sentia o olhar dele me medindo pelo retrovisor, como se eu fosse um objeto que ele tinha acabado de comprar. A fazenda ficava no meio do nada, cercada por um matagal fechado que parecia que nunca tinha visto a luz do sol direito. A casa era pequena, suja, com cheiro de mofo e bebida azeda. Tinha umas poucas galinhas ciscando no terreiro e 2 cachorros magros que nem latiam quando a gente chegou, como se eles também tivessem desistido de tudo. "Aqui é sua casa agora", ele disse, me mostrando um quartinho nos fundos que era menor que um galinheiro. Tinha uma cama velha com colchão afundado, uma coberta cheia de buracos e uma janela sem vidro que dava para o mato. "Você vai dormir aqui e vai me ajudar com tudo que eu precisar, entendeu?" O jeito que ele falou tudo fez meu sangue gelar. Nos primeiros dias, ele ainda fingia que eu estava lá para trabalhar de verdade. Me botava para varrer o terreiro, dar comida para as galinhas, lavar louça. Mas eu sentia os olhos dele grudados em mim o tempo todo, como se fosse um bicho esperando o momento certo para atacar a presa. E eu sabia que aquele momento ia chegar, porque homem igual a ele não muda nunca. Foi numa quinta-feira à noite, durante uma tempestade daquelas que parece que o mundo vai acabar, que ele mostrou sua verdadeira face. Eu estava deitada na minha cama, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco, quando escutei os passos dele se aproximando do meu quarto. Meu corpo inteiro começou a tremer, não de frio, mas de um medo tão grande que parecia que ia me partir ao meio.
Ele entrou sem bater, bêbado, cambaleando, com aquele cheiro azedo de cachaça e cigarro que grudava na roupa dele. "Chegou a hora da gente conversar direito, menina", disse ele, trancando a porta atrás de si. E ali, naquela noite maldita, com o trovão cortando o céu lá fora, minha infância morreu de vez. O que aconteceu naquele quarto, gente, foi uma violência tão grande que até hoje, depois de mais de 70 anos, meu corpo ainda dói quando lembro. Ele não teve piedade nenhuma de mim. Para ele, eu não passava de um objeto, uma coisa que ele tinha comprado e podia usar como quisesse. Cada gemido de dor que saía da minha boca parecia deixar ele mais satisfeito, como se meu sofrimento fosse música para os ouvidos dele. Quando ele terminou e saiu do quarto igual ladrão fugindo no escuro, eu fiquei lá, encolhida naquela cama, suja, sangrando, sentindo como se tivessem arrancado pedaços de mim. Eu queria morrer, gente. Queria que meu coração parasse de bater naquela mesma hora, porque viver daquele jeito não era viver, era apodrecer por dentro. Mas a vida, essa desgraçada, insiste em continuar mesmo quando a gente não quer mais. E eu tive que continuar, dia após dia, noite após noite, aguentando aquele inferno que não tinha fim. Ele vinha sempre, toda noite, como se fosse um ritual macabro. E eu fui aprendendo a sair do meu próprio corpo, a flutuar para algum lugar longe dali, enquanto ele fazia o que queria comigo. Durante o dia, eu trabalhava igual escrava, cuidando da casa, dos animais, lavando a roupa dele que fedia a suor e maldade. Os poucos trabalhadores que apareciam na fazenda, vez ou outra, me olhavam com pena, mas ninguém nunca disse nada. Todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo, mas ninguém movia uma palha para me ajudar. Teve uma vez que uma mulher, da cozinha, a Severina, me deu um pedaço de pão escondido e sussurrou: "Aguenta firme, menina. Uma hora isso acaba." Mas quando ia acabar? Quando eu ia ter idade suficiente para sair correndo dali? Quando alguém ia ter coragem de denunciar aquele monstro? Os meses foram passando e eu fui virando uma sombra, um fantasma que caminhava por aquela fazenda sem fazer barulho, sem reclamar, sem chorar mais. Porque chorar não adiantava nada, só deixava ele mais irritado. Eu aprendi que sobreviver era mais importante que sentir. Então guardei todos os meus sentimentos numa caixa bem funda do meu coração e joguei a chave fora. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Por mais que eu tivesse virado uma boneca, quebrada por fora, por dentro ainda restava uma fagulha de revolta que crescia devagarzinho, como plantinha teimosa que nasce no meio da pedra. E essa revolta ia ser minha salvação. Passaram-se quase 3 anos naquele cativeiro do inferno, quando algo dentro de mim começou a despertar, igual cobra que sai do buraco quando sente perigo. Eu já tinha 13 anos e meu corpo tinha mudado, mas minha alma tinha virado um caroço duro de ódio que crescia todo dia. Foi quando percebi que o Zé das Almas estava ficando mais descuidado, mais confiante, achando que eu tinha virado um bicho domesticado que nunca ia reagir. Que engano o desgraçado teve. Eu comecei a observar tudo. Que horas ele saía, quanto tempo ficava fora, onde guardava as chaves, como trancava as portas. Minha mente, que antes só pensava em sobreviver ao próximo dia, agora estava planejando minha fuga com a paciência de quem sabe que só tem uma chance de acertar. Uma tarde, enquanto lavava as roupas dele no tanque do quintal, encontrei uma faca, velha e esquecida debaixo de umas tábuas podres. A lâmina estava enferrujada, mas ainda cortava. Guardei ela amarrada na cintura, debaixo da saia. E toda noite, quando ele vinha fazer suas maldades comigo, eu sentia o metal frio contra minha pele, me lembrando que eu não era mais aquela menina indefesa que chegou ali. Mas antes de usar aquela faca, eu precisava tentar fugir. Porque matar ele, por mais que ele merecesse morrer igual porco no matadouro, ia me transformar numa assassina, e eu não queria carregar essa culpa junto com tudo que ele já tinha feito comigo. Então comecei a juntar comida escondido. Um pedaço de rapadura aqui, uma farinha ali,
tudo embrulhado num pano velho que guardava debaixo do colchão. O dia da minha fuga chegou numa terça-feira de manhã cedo, quando ele saiu para a cidade vender uns bodes. Eu sabia que ele ia demorar pelo menos 4 horas para voltar. Peguei meu embrulho de comida, a faca, e saí correndo pelos matos igual onça perseguida por cachorro. Meus pés descalços sangravam com os espinhos e as pedras, mas eu não parava. A liberdade estava ali na minha frente, gritando meu nome. Corri por horas, atravessei riachos, me escondi de vaqueiros que passavam a cavalo, dormi numa noite no meio do mato, ouvindo os bichos fazerem barulho. No segundo dia, quando minha água tinha acabado e eu estava quase desmaiando de sede, escutei o ronco de um motor vindo pela estrada de terra. Era uma Kombi velha, dessas de feira, dirigida por um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Quando ele me viu parada na beira da estrada, toda suja e esfarrapada, freou na hora. "Menina, que você tá fazendo aqui sozinha?" perguntou ele descendo do carro. E eu, que há anos não falava com alguém que me olhasse com respeito, desabei, a chorar igual criança perdida. Aquele homem que se chamava Joaquim dos Santos não fez pergunta demais, só me deu água, um sanduíche, e disse que ia me levar para um lugar seguro. Durante a viagem, ele me contou que era evangélico e que achava que Deus tinha colocado ele naquela estrada naquela hora para me encontrar. Eu não sabia se acreditava em Deus depois de tudo que tinha passado, mas acreditei naquele homem. Ele me levou para a casa de uma irmã dele, Dona Conceição, numa cidadezinha chamada Aroeiras, a mais de 200 quilômetros dali. Conceição era uma mulher já idosa, viúva, que criava cabras e fazia queijo para vender na feira. Quando Joaquim explicou que tinha me achado na estrada fugindo de uma situação ruim, ela nem hesitou em me receber. "Fica, filha", disse ela, me olhando com aquela ternura que eu tinha esquecido que existia no mundo. "Aqui ninguém vai te machucar." E pela primeira vez em anos, eu dormi uma noite inteira sem ser acordada por mãos sujas, me tocando, sem escutar passos se aproximando do meu quarto. Dona Conceição me ensinou a cuidar das cabras, a fazer queijo, a bordar toalhas, que ela vendia na feira. Nas primeiras semanas, eu pulava de susto com qualquer barulho, qualquer sombra que passava pela janela. Mas ela tinha paciência de santa, nunca perguntava sobre meu passado, só dizia que o que importava era o presente e o futuro que eu podia construir dali para frente. Foi morando com ela que eu aprendi a ler e escrever direito. Toda noite, depois do jantar, ela pegava um livro velho da Bíblia e ia me ensinando as letras, as palavras, o significado de cada frase. "Conhecimento é liberdade, menina", ela dizia. "Quem sabe ler nunca vai ser completamente escravo de ninguém." Como ela tinha razão. Cada palavra que eu aprendia era como uma porta se abrindo na minha mente. Comecei a escrever num caderno velho tudo o que tinha acontecido comigo, não para me torturar, mas para tirar aquelas lembranças podres de dentro da minha cabeça e jogar no papel. Era como vomitar veneno. Doía na hora, mas depois eu me sentia mais limpa. Passei 2 anos morando com Dona Conceição, 2 anos benditos em que aprendi que existia bondade no mundo, que nem todo adulto era um monstro disfarçado. Ela virou a mãe que eu nunca tive, a família que eu escolhi em vez daquela que me vendeu igual mercadoria na feira. Mas a vida, essa cabra teimosa, sempre arranja um jeito de revirar nosso passado igual cachorro que fareja osso enterrado. Foi numa manhã de sábado, quando eu estava tirando o leite das cabras, que um homem apareceu na porta perguntando por mim. Meu sangue gelou quando reconheci a voz. Era o sobrinho do Zé das Almas. "Vim buscar a menina", ele disse para Dona Conceição. "Ela fugiu da fazenda do meu tio e precisa voltar." Mas Dona Conceição, essa mulher valente igual jiboia brava, plantou o pé na porta e respondeu: "Aqui não tem menina nenhuma fugida. Tem uma moça trabalhadora que escolheu ficar comigo." O cabra insistiu. Disse que ia voltar com a polícia, que eu era menor de idade e não podia ficar longe da família. Mas Dona Conceição conhecia gente influente na cidade, e quando ele foi embora com o rabo entre as pernas, ela me chamou para conversar. "Socorro", disse ela,
segurando minhas mãos que tremiam igual folha no vento. Chegou a hora de você decidir se quer continuar correndo ou se quer enfrentar seus demônios de frente. E naquela hora, olhando nos olhos daquela mulher que tinha me salvado, eu soube que tinha chegado o momento de parar de ser vítima e começar a ser guerreira. Foi assim que começou minha verdadeira luta, não mais para sobreviver, mas para que nenhuma outra menina passasse pelo inferno que eu passei. Depois daquela conversa com Dona Conceição, uma força estranha tomou conta de mim, igual quando a chuva chega depois de uma seca braba e faz tudo brotar de novo. Eu tinha 15 anos, já era quase uma mulher, e sabia que se não enfrentasse meus fantasmas naquele momento, eles iam me perseguir pelo resto da vida igual alma penada. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda na delegacia da cidade. Cheguei lá tremendo igual vara verde, mas com a cabeça erguida e a voz firme. O delegado, um homem barrigudo chamado Antônio Macedo, me recebeu com aquele olhar de quem não acredita muito no que está ouvindo. "Menina", disse ele, coçando a barriga, "essas são acusações muito graves. Você tem certeza do que está falando?" "Certeza? Gente, como eu não ia ter certeza de cada cicatriz que aquele monstro deixou no meu corpo e na minha alma? Contei tudo nos mínimos detalhes. Cada violência, cada noite de horror, cada vez que minha própria mãe me empurrou para aquele inferno. E sabe o que o delegado fez? Balançou a cabeça e disse que ia investigar, mas que eu precisava de provas mais concretas. Provas. Como se o meu corpo destruído, minha mente despedaçada, não fossem prova suficiente. Como se uma menina de 15 anos fosse inventar uma história daquelas só por maldade. Mas eu não desisti, porque Dona Conceição tinha me ensinado que desistir é a única derrota verdadeira nessa vida. Foi aí que conheci Dona Raimunda, uma advogada aposentada que morava em Aroeiras e que ficou sabendo da minha história através de Dona Conceição. Essa mulher, gente, era igual tempestade quando se irritava e brisa suave quando queria consolar. Ela me chamou na casa dela numa tarde de domingo e disse uma coisa que mudou minha vida para sempre. "Socorro, minha filha. A justiça dos homens pode falhar, pode ser surda e cega quando convém. Mas existe uma justiça maior, que vem de dentro da gente, que nasce quando a gente decide que não vai mais aceitar ser pisoteada. E essa justiça, menina, ninguém pode tirar de você." Dona Raimunda me ajudou a escrever uma carta detalhada, contando tudo o que tinha acontecido comigo, com datas, lugares, nomes de pessoas que sabiam e ficaram caladas. Ela conhecia um promotor na capital que era sério, que não fechava os olhos para a injustiça. "Vamos mandar essa carta para ele", disse ela, "e vamos ver se existe vergonha na cara dessa gente." Enquanto esperávamos uma resposta, algo inesperado aconteceu. Começaram a aparecer outras mulheres, outras meninas que tinham passado pelo mesmo que eu. A notícia da minha denúncia tinha se espalhado pela região igual fogo em capim seco, e essas pobres criaturas saíram dos seus esconderijos para contar suas histórias. Tinha a Josefa, que hoje tem 45 anos, mas que quando era nova também foi emprestada pelo pai para o Zé das Almas em troca de perdão de dívida. Tinha a Francisca, não minha mãe, outra, que aos 12 anos foi estuprada por ele na frente da própria avó, que fingiu que não viu nada. E tinha tantas outras, gente. Tantas que eu perdi a conta. Cada história era um punhal no meu coração, mas também era uma força a mais para a nossa luta. Porque eu percebi que não era só eu que tinha sido quebrada por aquele monstro. Era uma geração inteira de meninas que cresceram achando que não valiam nada, que o corpo delas era moeda de troca, que silêncio era o preço da sobrevivência. Promotor da capital, Dr. Severino Gomes, veio pessoalmente até Aroeiras quando recebeu nossa carta. Era um homem sério, de poucas palavras, mas que olhava nos nossos olhos quando a gente falava, como se realmente estivesse ouvindo. Ele reuniu todas nós numa sala da prefeitura e disse: "Meninas, vocês são muito corajosas.
Mas eu preciso que vocês entendam. Enfrentar um homem poderoso como o Zé das Almas não vai ser fácil. Ele tem dinheiro, tem influência, tem gente protegendo ele. Mas nós já tínhamos decidido. Não importava se ia ser difícil, se íamos sofrer mais ainda, se íamos ser chamadas de mentirosas. A gente ia até o fim, porque uma injustiça que não é enfrentada vira tradição maldita que passa de geração em geração. O processo foi longo, doloroso, cheio de idas e vindas. Teve audiência onde eu tive que repetir minha história na frente de um monte de gente que me olhava como se eu fosse um bicho estranho. Teve advogado do Zé das Almas tentando me humilhar, dizendo que eu era uma moça perdida, que estava inventando mentira para arrancar dinheiro. Mas sabe o que me dava força para continuar? Era pensar em todas as meninas que ainda podiam ser salvas, todas as crianças que não iam precisar passar pelo que eu passei se a gente conseguisse botar aquele desgraçado na cadeia. Era pensar na Dona Conceição, que tinha me ensinado que bondade existe e que vale a pena lutar por ela. Durante esse tempo todo, minha mãe biológica, a tal da Francisca, apareceu chorando na porta da casa de Dona Conceição. Dizia que estava arrependida, que não sabia o que estava fazendo, que precisava do perdão da filha. Eu olhei bem na cara dela, essa mulher que tinha me vendido por meia dúzia de moedas, e disse: "Mãe não é quem pare. Mãe é quem cria, quem protege, quem ama. Você nunca foi minha mãe." O julgamento durou 3 dias. 3 dias em que todo o passado foi revirado, cada ferida foi aberta de novo, cada lágrima foi derramada na frente de estranhos. Mas quando? O juiz bateu o martelo e disse: "Culpado", quando anunciou que Zé das Almas ia ficar 20 anos na prisão, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes: justiça. Não era vingança, porque vingança deixa a gente com gosto amargo na boca. Era justiça mesmo, aquela sensação de que o mundo tinha se equilibrado um pouquinho, de que meu sofrimento não tinha sido em vão. E mais importante ainda, outras meninas iam estar protegidas daquele monstro. Depois do julgamento, a vida tomou outro rumo. Eu tinha provado para mim mesma que era mais forte do que imaginava, que podia enfrentar qualquer tempestade e sair de pé do outro lado. Mas eu ainda não sabia que minha verdadeira missão na vida estava só começando, que Deus tinha planos muito maiores para essa filha do sertão, que se recusou a ficar calada. Depois que o Zé das Almas foi condenado, uma paz estranha tomou conta de mim. Mas junto com essa paz, veio também uma inquietação danada. Eu tinha 17 anos, tinha ganhado a batalha contra meu algoz, mas sabia que a guerra estava longe de acabar. Porque não adiantava nada prender um monstro se existiam centenas de outros espalhados por esse Brasil afora, fazendo com outras meninas o que ele fez comigo. Foi quando Dona Conceição, essa mulher abençoada que Deus colocou no meu caminho, teve uma ideia que mudou tudo. "Socorro", disse ela numa tarde enquanto a gente borrava no quintal. "Que tal se você usasse sua história para ajudar outras meninas? Que tal se a gente criasse um lugar onde elas pudessem vir buscar ajuda sem medo de serem julgadas?" A ideia me bateu igual raio em dia de chuva. Claro, porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu podia transformar toda a minha dor em escudo para proteger outras crianças. Podia usar minha experiência para ensinar meninas a se defenderem, a reconhecerem os sinais de perigo, a entenderem que o corpo delas não era objeto de ninguém. Começamos pequeno. Bem pequeno mesmo. Dona Conceição cedeu uma sala na casa dela e nós duas passamos a receber meninas da região que chegavam com olhar perdido, roupas rasgadas, alma despedaçada. Algumas vinham trazidas pelas próprias mães, que finalmente tinham acordado para o horror que estava acontecendo debaixo do nariz delas. Outras fugiam de casa igual eu fugi e chegavam na nossa porta pedindo socorro. A primeira menina que chegou até nós se chamava Benedita. Tinha 11 anos e os olhos mais tristes que eu já vi na vida. O padrasto dela, um vagabundo alcoólatra, abusava dela toda noite enquanto a mãe fingia que estava dormindo. Quando vi aquela criança encolhida no canto da sala, foi como se eu tivesse voltado no tempo e estivesse olhando para mim mesma. Peguei ela no colo, igual Dona Conceição fez comigo no primeiro dia, e sussurrei no ouvido dela:
Acabou, minha filha. Aqui ninguém vai te machucar nunca mais. E quando ela desabou a chorar no meu peito, eu soube que tinha encontrado meu propósito na vida. Nosso trabalho foi crescendo boca a boca. Uma mãe contava para outra, uma professora falava para uma vizinha. E logo a casinha de Dona Conceição estava pequena para tanta gente que procurava ajuda. Foi aí que decidimos oficializar nossa missão. Criamos uma associação que chamamos de Lar das Flores, porque toda menina que chegava até nós era uma florzinha machucada que precisava de cuidado para voltar a brotar. Eu aprendi a ser psicóloga sem ter diploma, assistente social sem ter estudado, advogada sem ter passado na OAB. A vida me ensinou tudo o que eu precisava saber para cuidar daquelas crianças. Aprendi que às vezes um abraço vale mais que 1000 palavras, que escutar é mais importante que dar conselho, que acreditar na história de uma criança pode salvar a vida dela. Teve caso de todo tipo, gente. Menina estuprada pelo próprio pai, outras abusadas por tios, primos, vizinhos. Teve até caso de mãe que vendia a filha igual a minha vendeu, porque a miséria e a ignorância fazem o ser humano virar bicho. Cada história era um murro no estômago, mas também era uma lição de vida, um aprendizado sobre a força que existe dentro de cada ser humano. Uma das histórias que mais me marcou foi da pequena Antônia, uma menina de 9 anos que chegou até nós toda queimada de cigarro. O desgraçado do avô dela não só abusava da criança, como ainda a torturava quando ela tentava resistir. Quando vi aquelas marcas no corpinho dela, uma raiva danada subiu pela minha garganta, mas eu respirei fundo e lembrei das palavras de Dona Conceição. Raiva a gente usa para lutar, não para se destruir. Cuidamos da Antônia por 6 meses até conseguir que o avô maldito fosse preso e ela pudesse ficar com uma tia que realmente se importava com ela. No dia que ela saiu do nosso lar, me deu um desenho que tinha feito. Era 2 mulheres de mãos, dadas embaixo de um sol amarelo. Essa é você e Dona Conceição, disse ela. Vocês são meus anjos da guarda. Nossa fama se espalhou tanto que começaram a vir autoridades visitar o Lar das Flores. Veio promotor, veio juiz, veio gente da assistência social, querendo entender como 2 mulheres simples do interior tinham conseguido criar algo tão importante. E sabe o que eu dizia para todos eles? Não é difícil cuidar de criança machucada. Difícil é fechar os olhos e fingir que não vê. Com o apoio das autoridades, conseguimos ampliar nosso trabalho. Ganhamos uma casa maior, contratamos psicólogas, de verdade assistentes sociais formadas, até médico pediatra para cuidar das meninas que chegavam machucadas fisicamente. Mas eu sempre fazia questão de estar presente em todos os atendimentos, porque sabia que minha presença, minha história, dava esperança para aquelas crianças. Foi nessa época que conheci Geraldo Santos, um homem de 35 anos que trabalhava como carpinteiro e que apareceu no nosso lar oferecendo seus serviços gratuitamente. Quero ajudar vocês, disse ele, sem aquele olhar interesseiro que eu já conhecia bem. Tenho uma filha da idade dessas meninas e não consigo imaginar ela passando pelo que elas passaram. No começo, eu desconfiei. Homem querendo ajudar, em lugar cheio de menina machucada, parecia coisa suspeita. Mas Geraldo provou com ações que era diferente. Reformou nossa casa, fez camas novas para as meninas, construiu uma horta no quintal, tudo sem pedir nada em troca, além de um muito obrigada no final do dia. Aos poucos, uma amizade foi nascendo entre nós 2. Geraldo era viúvo, a esposa tinha morrido de câncer 2 anos antes, e ele criava a filha sozinho. Era um homem respeitoso, que nunca tentou me tocar sem permissão, nunca me olhava com malícia, nunca fez comentário inadequado sobre meu passado quando soube dele. Socorro, disse ele num dia enquanto plantávamos alface na horta. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Transformar tanta dor em tanto amor, isso não é para qualquer um. E foi a primeira vez na vida que um homem me elogiou sem querer nada em troca, sem segundas intenções, só porque realmente admirava quem eu tinha me tornado. Nossa relação foi crescendo devagar, igual planta bem regada.
Nada de pressa, nada de pressão, só carinho genuíno e respeito mútuo. E pela primeira vez na vida, eu comecei a acreditar que talvez fosse possível amar um homem sem medo, sem trauma, sem ter que fingir que gostava de coisas que me faziam mal. Minha relação com Geraldo foi crescendo igual o rio que vai engrossando com a chuva. Devagar, mas sempre aumentando. Ele era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido na vida. Respeitava meu espaço, entendia meus medos, sem eu precisar explicar. E mais importante, nunca tentou me pressionar para nada que eu não estava pronta para fazer. Levamos 2 anos para nos tornarmos realmente próximos. 2 anos em que ele provou todo santo dia que era um homem de palavra. Quando finalmente nos casamos, numa cerimônia simples na igreja de Aroeiras, eu chorei lágrimas de felicidade pela primeira vez na vida. Dona Conceição, que já estava com mais de 70 anos, foi minha madrinha e disse uma frase que nunca vou esquecer. Filha, você merece toda a felicidade do mundo, porque transformou seu inferno em paraíso para outras pessoas. O casamento trouxe mudanças boas para a nossa vida e para o Lar das Flores. Geraldo não só apoiava meu trabalho, como começou a ajudar de outras formas. Ele criou uma oficina de marcenaria onde os meninos mais velhos que chegavam até nós podiam aprender um ofício. Porque a gente descobriu que não eram só as meninas que sofriam abuso. Tinha muito garoto também que chegava machucado, violentado, abandonado pela própria família. Nossa casa virou um verdadeiro centro de recuperação. Tinha dormitórios para as crianças, salas de aula onde elas estudavam com professores voluntários, oficinas de artesanato, horta onde elas aprendiam a plantar e colher. E mais importante, tinha amor de sobra para curar todas as feridas que chegavam até nós. Foi nessa época que recebemos a visita de uma jornalista de João Pessoa, chamada Marina Oliveira, que tinha ouvido falar do nosso trabalho e queria fazer uma matéria para o televisão. No começo, eu fiquei desconfiada. Não quero que vocês transformem nossa dor em espetáculo, disse para ela. Mas Marina me convenceu que a matéria podia ajudar outras crianças a conhecerem nosso trabalho. A entrevista foi ao ar num domingo, à noite, e mudou nossa vida completamente. O telefone não parava de tocar. Chegavam cartas de todo o Brasil. Doações vinham de lugares que eu nem sabia que existiam. Mas o mais importante, chegaram até nós centenas de relatos de outras pessoas que tinham passado por situações parecidas e que se sentiram encorajadas a falar depois de ouvir minha história. Uma dessas pessoas foi Dr. Ricardo Mendes, um psiquiatra de Recife que tinha criado um método inovador para tratar traumas de abuso infantil. Ele ofereceu seus serviços gratuitamente para nossas crianças e me ensinou técnicas que eu uso até hoje para ajudar no processo de cura. Socorro, disse ele depois de conhecer nosso trabalho. Vocês estão fazendo aqui o que deveria ser feito em todo o país. Com o crescimento do projeto, vieram também os desafios. Políticos corruptos tentaram se aproveitar da nossa fama para aparecer em fotos. Empresários queriam investir no nosso trabalho em troca de benefícios fiscais. E o pior, começaram a aparecer pessoas tentando desacreditar nosso trabalho, espalhando mentiras sobre nós. O mais doloroso foi quando um vereador da cidade vizinha, que depois descobrimos que também abusava de crianças, começou uma campanha difamatória contra mim. Dizia que eu estava inventando histórias para ganhar dinheiro, que o Lar das Flores era antro de perversão, que eu era uma mulher de passado duvidoso, que não podia cuidar de crianças. Essas acusações me doeram mais que qualquer violência física que eu tinha sofrido, porque atacavam justamente aquilo que dava sentido à minha vida. Teve noite que eu chorei no colo do Geraldo, pensando em desistir de tudo, em fechar o lar e ir viver uma vida simples longe de toda essa polêmica. Mas foi aí que aconteceu algo que me mostrou que eu estava no caminho certo. As próprias crianças, que tinham passado pelo nosso lar, agora já crescidas, se organizaram para me defender. Elas foram na Câmara Municipal, falaram na imprensa, contaram como o Lar das Flores tinha salvado a vida delas. A pequena Benedita, que agora tinha 18 anos e estudava pedagogia, disse uma frase que me fez chorar de emoção.
Tia Socorro não salvou só minha vida. Ela me ensinou que eu posso salvar a vida de outras pessoas também. A verdade sempre vence. A mentira e o tal do vereador acabou sendo investigado e preso por crimes contra crianças. Mas essa experiência me ensinou que lutar pelo que é certo sempre vai trazer inimigos e que a gente tem que estar preparado para enfrentar esses ataques sem desanimar. Hoje, aos 84 anos, eu olho para trás e vejo uma vida que começou na escuridão, mais profunda, mas que se transformou em luz para milhares de pessoas. O Lar das Flores atendeu mais de 3.000 crianças ao longo desses anos. Muitas delas hoje são mães de família, profissionais respeitadas, pessoas que conseguiram quebrar o ciclo de violência que parecia inevitável. Dona Conceição partiu para junto do pai há 10 anos, mas antes de morrer, ela me disse: "Filha, você fez mais pela humanidade do que muita gente importante que sai no jornal. Você provou que amor verdadeiro tem o poder de curar qualquer ferida." Geraldo continua ao meu lado, meu companheiro fiel que me ensinou que existem homens bons nesse mundo. E eu continuo aqui, mesmo com a idade pesando nos ombros, recebendo crianças machucadas e mostrando para elas que é possível renascer das próprias cinzas. Cada menina que sai curada do nosso lar é uma vitória contra o mal. É uma prova de que a bondade sempre pode vencer a maldade. Quero que vocês que me ouviram até aqui saibam que não contei minha história para causar pena ou para me fazer de vítima. Contei para mostrar que não importa o quão fundo a vida nos enterre, sempre existe uma possibilidade de escavar nossa própria saída. Contei para que vocês entendam que cada criança que vocês protegerem, cada denúncia que fizerem, cada vez que se recusarem a ficar calados diante da injustiça, vocês estão salvando vidas. Se vocês conhecem alguma criança que está passando por situação de abuso, não fechem os olhos. Sejam a voz que essa criança não tem, sejam o escudo que ela precisa. E se vocês mesmos passaram por algo parecido, saibam que não estão sozinhos, que é possível curar, que é possível ser feliz depois de tanto sofrimento. Vocês que me acompanharam nessa jornada, que ouviram minha dor e minha superação, eu peço: se inscrevam nesse canal, compartilhem essa história, porque quanto mais gente souber que é possível quebrar o silêncio, mais crianças vão ser salvas. Contem suas próprias histórias nos comentários, porque dividir a dor é o primeiro passo para curá-la. Digam nos comentários o que aprenderam com essa história, como ela tocou o coração de vocês. Lembrem-se, vocês têm o poder de salvar vidas simplesmente não ficando calados. Usem esse poder, meus queridos. O mundo precisa de mais pessoas corajosas como vocês que chegaram até o final dessa história. Que Deus abençoe cada um de vocês e que minha história sirva de luz para iluminar o caminho de quem ainda está na escuridão.